Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, tratando de várias questões e, né, obviamente, falar aqui, né, do processo eleitoral municipal, né, que nós vamos passar aí em outubro de 2024 em várias cidades, e o objetivo do Mesa de Debates, né, é justamente conversar aí com o pessoal do campo da esquerda, do campo progressista, né, seja aqueles que irão lançar candidaturas, né, é, do próprio partido, ou candidaturas aí de legendas democráticas, filiação democrática, mas também daqueles que não vão, né, lançar candidaturas e que, de uma certa maneira, de certo modo, vão ter política, né, para essas eleições. E hoje eu estou aqui com o Woz, né, um velho conhecido aqui do canal, para a gente conversar um pouco, né, sobre o que o POR, né, o Partido Operário Revolucionário, está pensando nessas eleições. Então, Oz, como já faz muito tempo, né, que você não aparece por aqui, que inclusive, né, já faz algum tempo que o POR mesmo não, né, não comparece no canal e acho que a gente precisa marcar mais entrevista. Eu peço aí para você se apresentar, né, até porque que o canal cresceu, né, então fique à vontade. Valeu, Guilherme. Uma saudação aí para o Guilherme, para o canal Mesa de Debates. O POR sempre participa, apoia, ajuda. Acho que é um canal importante, porque ele traz justamente as posições das diferentes correntes do campo da esquerda, coloca debates entre elas, e isso é muito importante, né, na luta de classes, para que se conheça as posições dos partidos e que os partidos possam debater francamente as suas ideias diante das massas, diante dos trabalhadores. Então esse canal ele serve de instrumento para isso. Valorizamos muito essa ideia. Uma saudação também aos companheiros, companheiras que vão assistir depois essa atividade, ou estão assistindo agora. E qualquer dúvida com relação a qualquer coisa que a gente colocar aqui, quiser aprofundar, discutir com o partido, tem aqui, né, o endereço eletrônico, né, o Instagram, Facebook, essas coisas, então pode nos procurar lá. O nome já diz, né, eu sou o Oz, sou militante do Partido Operário Revolucionário e sou trabalhadora da área da educação. Acho que esse é um bom resumo aí de apresentação. Peço até desculpas, hoje eu estou com a síndrome gripal aqui, então eventualmente isso pode oferecer alguma dificuldade, mas vamos lá, vamos que vamos. Perfeito, Oz. Então vamos para a primeira pergunta, né? E vamos tentar, né, embora seja eleições municipais, tentar tratar um pouco aí de forma nacional, né? De um lado, né, a gente, né, acho que várias cidades aqui em São José, aí em São Paulo, tem as candidaturas da extrema direita, né? E do outro lado, né, tem as candidaturas aí da chamada Frente Ampla, né? Como que você hoje vê essa disputa entre esses dois, digamos assim, polos, né, dois campos aí, né, que vão concorrer a essas eleições? Como que o POR se posiciona? Beleza. Antes de responder efetivamente essa questão, Guilherme, diretamente essa questão, acho que vale a pena a gente fazer uma introdução, uma consideração mais geral sobre esse processo eleitoral. Porque, via de regra, quando chega o ano da eleição, que anuncia ano não, né? Quando chega o ano de eleição, os partidos, em geral, né? Mesmo os partidos de direita, os partidos da burguesia, os partidos reformistas ou os do campo da esquerda, eles acabam tratando a eleição no sentido de verificar quais são os candidatos que vão ser colocados, né, e aí começar as escolhas, começar as alianças, esse tipo de coisa. Para a gente, antes de qualquer coisa, é fundamental a gente caracterizar que eleição é essa.
antes de pensar em qualquer outra coisa, nas disputas, ou mesmo na divisão que você colocou entre a extrema-direita e o campo da frente ampla, do reformismo, a pergunta que se coloca é: que eleição é essa? Né? Qual o contexto dessa eleição? E para analisar qualquer processo eleitoral, a gente parte da situação geral da crise capitalista. Isso é fundamental. Né? E da situação, inclusive, internacional. Apesar de ser eleições municipais, eleições bastante locais, né? com candidatos a vereadores e prefeitos, a crise internacional capitalista, ela afeta o mundo todo e ela chega até os reflexos que acontecem no nível local, nas cidades. Então, sem partir de uma análise de qual a situação econômica, política, internacional, a gente acaba caindo no eleitoralismo mais rasteiro, né? Porque é aquele que só pensa no candidato A ou B, mas que não parte de uma análise geral. E, para ser bem resumido, eu sei que o nosso tempo aqui não é longo, do ponto de vista geral, o capitalismo está numa crise profunda e ele essa crise se manifesta em alguns aspectos. Os principais são as guerras que estão acontecendo nesse momento, né? É um reflexo da crise capitalista. A guerra na Ucrânia, que tem uma importância estratégica extremamente gigante, né? Porque se dá entre duas ex-repúblicas da União Soviética. A guerra na faixa de Gaza, né, o massacre do povo palestino pelo Estado sionista de Israel, e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Né? Essas três guerras, ainda que uma seja uma guerra comercial, são diferentes, claro, mas elas marcam o grau a que chegou a crise capitalista internacional. E, de maneira mais geral ainda, você tem uma corrida armamentista muito grande. Né? Você tem um cenário em que os países todos estão se armando até os dentes, principalmente os países imperialistas. Então, essa eleição de 2024, ela acontece nesse contexto mais geral da crise capitalista. E, já puxando um pouco mais para o Brasil, então, como que essa crise capitalista se manifesta, principalmente no Brasil? Essa eleição ela se dá no contexto de um governo novo, um governo que foi eleito em 2022, não é novo, na verdade, né? Já está com metade do mandato quase, mas é um governo diferente da eleição anterior. A eleição anterior aconteceu em 2020, com o governo Bolsonaro. Essa eleição acontece em 2024 com o governo Lula, que é o governo da Frente Ampla. E é um governo de crise, como a gente pode verificar, né, pelas notícias, pelos acontecimentos. É um governo de profunda crise, que não consegue se sobrepor ao Congresso, um governo que luta constantemente com o Congresso e tem saído derrotado vez após vez, né, nas disputas com o Centrão, com a extrema-direita, o que mostra que aquele discurso das eleições presidenciais de que se derrotaria o fascismo naquela eleição, elegendo o petismo, elegendo Lula, etc., a frente ampla necessária para derrotar o fascismo, era, na verdade, um espantalho, porque o fascismo, as tendências fascistas não foram derrotadas, né? Apenas eleitoralmente na disputa pelo executivo. Mas o legislativo permanece recheado da tendência fascista, da extrema-direita, que tem ganhado terreno cada vez mais nos estados, nas câmaras, no Senado, e a tendência é que ganhe ainda mais espaço agora nas eleições municipais. Então, esse é o contexto mais geral em que essa eleição acontece. Um cenário de crise internacional profunda, de armamentismo das potências, de avanço do imperialismo sobre os países atrasados, e no cenário mais geral, uma frente ampla que é completamente incapaz de resolver o problema das tendências fascistas. Diga-se de passagem que essas tendências fascistas que hoje estão, não é só no Brasil, é no mundo todo, mas se a gente olhar aqui para o país, essas tendências elas cresceram justamente no campo deixado pelos partidos reformistas, pelo PT principalmente, e pelos seus satélites, PCdoB, PSOL, etc. Mas no terreno deixado pelo petismo é que se crescem as tendências fascistas. Então a gente não está por acaso num contexto de crescimento do fascismo. A gente está num contexto de crescimento do fascismo por conta do abandono da luta de classes por parte das direções políticas, por parte das direções sindicais, etc.
Então, para concluir assim, esse contexto, né, que você, essa pergunta que você colocou, essa eleição ela acontece nesse contexto internacional, nesse contexto nacional e, por fim, acontece num contexto de profunda divisão das esquerdas. E agora a gente entra mais nesses partidos que a gente coloca aí como campo progressista, campo da esquerda, etc. É uma divisão profunda que depois eu quero tratar um pouco melhor e que então essas esquerdas elas não estão se mostrando capazes de organizar um combate de um lado contra a ultradireita e as tendências fascistizantes e de outro lado contra a Frente Ampla, contra o reformismo do PT, contra a conciliação de classe que esses partidos colocam. Então, a gente está diante de um cenário muito difícil, que é um cenário que não temos uma organização de luta, né, geral, não estou falando do partido, não, uma organização mais geral, né, com frentes de luta que pudessem combater tantas essas duas tendências que são tendências que não resolvem o problema das massas. Na prática, essa eleição está subordinada às divisões interburguesas que aconteceram lá em 2022 nas eleições presidenciais e que vão se repetir agora. Só para introduzir o assunto eu coloco isso, mas depois a gente pode aprofundar. Certo, Oz. E, Oz, né, você falou aí dessas divisões, né, da esquerda, que principalmente aí da esquerda, acho que imagino da esquerda independente. Eu gostaria que você entrasse um pouco nelas, porque eu acho que é de extrema importância. Por que está tão dividida, né? E quando você fala de divisão, né, de uma unificação, né, o que você sugere, né? Porque hoje a gente tem, né, digamos assim, um movimento, uma frente socialista e revolucionária formado por organizações ultra minúsculas, né, que por mais que tenha camaradas valorosos, né, são organizações, né, pequenas e uma tentativa, né, de reagrupar o novo polo socialista, né? Qual que é o caminho que o POR, né, sugere aí para esses dois movimentos e como atuar nessas frentes assim de uma maneira revolucionária? Eu acho que esse ponto, Guilherme, é central nessa discussão. Né? Primeiro, esse ponto que eu coloquei do contexto mais geral e segundo, esse ponto. Porque eu acho que a gente pode dizer que o traço distintivo desse processo eleitoral municipal de 2024, o traço distintivo, e aí a gente não está falando de São Paulo, a gente está falando do Brasil, é a divisão das esquerdas. O que nós vemos, e também não é algo que começou agora, né? Essa divisão ela já tem muito tempo. E ela se manifesta de forma mais clara no processo eleitoral, porque cada corrente política vai trabalhar para se construir, se fortalecer através das eleições. E esse eu acho que é um ponto grave, né? É se utilizar das eleições como forma de fortalecimento e não como forma de organização da luta, porque as eleições, o POR ele é um partido leninista, então ele intervém nas eleições, ele acha que é fundamental, ele considera fundamental a intervenção nas eleições. Nós somos um partido que não, nós não somos legalizados por conta da legislação que é extremamente repressiva, né, para poder legalizar um partido no Brasil, o que significa que a gente não participa oficialmente do processo eleitoral, mas intervém nas eleições através da luta, através do movimento, através de uma posição política que nós vamos apresentando para as massas e etc. Então, a intervenção, a gente não nega de forma nenhuma a intervenção nas eleições, mas usa esse momento das eleições como uma tribuna revolucionária para convocar as massas e para denunciar a democracia burguesa. Essa é a nossa compreensão geral sobre as eleições. E o que nós vemos nessas esquerdas é que elas se utilizam das eleições para o seu fortalecimento. E aí como que isso acontece? Acontece com o lançamento de candidaturas próprias. Então, cada corrente vai tentar lançar o seu candidato a prefeito, vai tentar lançar o seu candidato a vereador, vai apresentar o que se chama
alternativa socialista, seja lá o que isso quer dizer, porque uma alternativa socialista nas eleições, o que significa isso? Significa que a gente pode, pelas eleições, as massas têm uma alternativa? Não tem. Não é através das eleições. Então, essa ideia de apresentar uma alternativa nas eleições, na verdade, é se subordinar ao eleitoralismo, de uma forma, ainda que se fale de comunismo, ainda se fale de revolução, ainda que se use palavras, né, revolucionárias e esquerdistas, mas na prática, né, você está subordinando as eleições quando você apresenta uma alternativa. Então, você tem a alternativa da ultradireita, a alternativa do reformismo do Boulos, por exemplo, em São Paulo, e tem a alternativa socialista. Não, o socialismo a gente conquista pela revolução proletária, pelos métodos próprios da classe operária e dos demais trabalhadores. Então, essa divisão é um traço que a gente precisa discutir a fundo, assim, e ela se manifestou nesse ano, ela se manifestou quando? Agora, nas eleições? Não. Basta ver o que aconteceu no 1º de maio. 1º de maio foi um momento de profunda divisão das esquerdas. Só que em São Paulo, capital, nós tivemos pelo menos 5 manifestações do 1º de maio. Olha o tamanho do absurdo. Quando a gente tem que, na verdade, unificar as lutas, concentrar os trabalhadores e usar o 1º de maio como um ponto de partida para a luta, para as reivindicações mais sentidas, para desenvolver um programa próprio de reivindicações, lutar pelo emprego, pelo salário, pelos direitos, etc. Na verdade, a gente viu o 1º de maio completamente fragmentado. Cada corrente tentando fazer o seu ato. O PSTU chamou o seu ato próprio, e aí outras correntes menores foram atrás. Mas o PSTU rompeu com o ato da Sé para chamar o seu ato próprio, a UP chamou o seu ato próprio, teve o ato dos reformistas do PT lá no Itaquerão, e teve um ato tradicional ali na Praça da Sé, que ficou ultra minoritário por conta do rompimento dessas outras correntes. Rompimento prático, tá? Porque antes que alguém depois fale, não rompemos, estávamos lá. Rompimento prático, porque não teve construção daquela manifestação unitária, na verdade mandou só a representação. Então, o que a gente viu no 1º de maio foi a divisão. O que está acontecendo nessas eleições agora é a continuidade da divisão. Não teve um movimento, uma tentativa de unificar reuniões para poder formar uma frente de luta, e que essa frente de luta pudesse agora nas eleições ser a continuidade. O que a gente quer dizer com isso? Que o POR ele participaria tranquilamente de uma frente de luta, né, que se apresentasse nas eleições, desde que essa frente de luta, uma frente de organizações que estivesse na luta pelos movimentos anteriores, pelas reivindicações anteriores, que nós temos muitas, né? Podemos fazer uma lista enorme aqui. E, então, se você tem uma frente de luta que está combatendo, que está com os métodos próprios, organizando greve, organizando manifestação, etc., etc., e chega no período eleitoral, essa frente ela se mantém firme para combater o eleitoralismo, para denunciar a democracia burguesa, etc., a gente apoiaria uma frente dessa. Agora, você não tem uma organização de luta, né, coletiva, frentista, no período entre eleições. Mas quando chega no período eleitoral, aí vai ter ali aquela tentativa aqui e ali de formar uma frente. Isso, na verdade, é subordinar o eleitoralismo, né? E eu termino esse bloco falando do polo socialista. Eu acho bastante interessante falar dele aqui, porque talvez você vai lembrar que quando ele surgiu, né, a gente teve uma entrevista aqui e a gente discutiu ele, né? Você fez a pergunta, o que a gente achava, e eu falei, está registrado aí, os companheiros que estiverem assistindo, pode voltar lá no vídeo de 2022, que eu falei, bom, é uma frente eleitoral, não é uma frente de luta pelas reivindicações mais sentidas dos explorados, e quando passar as eleições ela vai se desfazer. E o que aconteceu? Não precisou nem passar as eleições, porque ela funcionou no 1º turno e se desfez no 2º. Nem passou as eleições, para você ver a fragilidade de uma frente que é, primeiro, superestrutural, e segundo, uma frente que é eleitoral. Ela se desfez no 2º turno, antes do 2º turno. Por quê? Porque no 1º turno formou-se a frente, no 2º turno, quando vai para o 2º turno o PT, aí o PSTU decide pelo voto no PT unilateralmente, o que significa que as outras correntes ficaram a ver navios. E aí elas ou iam pelo voto no PT e a frente ia junto, ou elas dissolviam a frente, o polo. E foi o que aconteceu. Como ali não tinha acordo entre apoiar o PT, entre todas as correntes,
ela se dissolveu antes mesmo de ter o pleito do segundo turno. E é curioso, porque eu assisti os debates anteriores que você faz aqui com outros camaradas, e eu vejo alguns lamentando não ter tido o polo socialista de novo. Mas, pô, primeiro precisa fazer um balanço do que foi o polo socialista. Porque se o polo socialista se mantivesse posteriormente às eleições, organizando a luta, concentrando as diversas reivindicações e as diversas lutas que estão acontecendo, ela chegaria no processo eleitoral no seguinte com muito mais força. Chegaria com vida, chegaria com história, né? Porque desenvolveu uma série de lutas. E aí poderia se expressar naquele processo eleitoral como continuidade. Agora, a cada 2 anos, reivindicar o polo socialista, isso não faz o menor sentido, porque se trata de um polo eleitoral, não se trata de uma organização de luta dos trabalhadores, etc. Você vê que a gente tem hoje um comitê de luta contra as privatizações, ontem teve uma manifestação aqui em São Paulo, você tem uma frente de luta em defesa da Palestina, você tem hoje frentes de luta em relação à greve dos servidores, tem uma greve dos servidores federais, você tem uma série de movimentos, todos fragmentados. E você vai ver que em vários deles você tem as mesmas organizações participantes. Por que não unificar os movimentos? Por que não unificar numa grande frente de luta que a gente possa combater todas essas manifestações do capitalismo? Então aí você vê que o problema é muito mais profundo, né? O problema está na crise de direção. O proletariado hoje não tem uma direção revolucionária e acaba tendo que contar com essa ou aquela direção centrista que, na verdade, não está lutando pela superação do modo de produção, mas sim pelo autofortalecimento, etc. Então, acho que esse problema, você vê que esse problema da frente aí, ele é complexo, né? Mas eu acho que a questão do polo socialista, talvez o POR seja quem tenha feito mais balanço sobre o polo socialista do que os próprios participantes do polo socialista. Oz, né, sobre o balanço, né, se a gente for pegar o balanço em si, né, do polo socialista, eu concordo que foi, né, primeiro que foi um grande erro, né, do PSTU ter acabado com o polo e que isso, né, caracteriza o polo como um polo eleitoral, né? Mas eu lembro também na época, né, você fazendo essa caracterização, eu lembro também na época também eu dizendo, né, poxa vida, né, em vez de ficar falando, né, de fora que o polo é um polo eleitoral, né, por que a gente não entra para fazer a disputa política dentro do polo? Acho que essa foi a minha, eu acho que essa foi a minha crítica que eu tinha feito, né, a posição aí de vocês, companheiros, né, em relação ao polo. Por que não fazer a disputa, então, política dentro do polo, disputar os setores que estão dentro do polo, né, principalmente os setores de paz, para poder pressionar e fazer com que o polo se tornasse aí uma alternativa, né, de direção, uma alternativa política, né, em vez de ficar falando só de fora. Porque isso eu acho que é bem tranquilo, assim, porque a gente pensa que o polo ele surge já nas eleições, e ele surge como expressão eleitoral. Então não existe uma disputa possível num polo que já surge para as eleições, né? Agora, se ele continuasse posteriormente às eleições organizando a luta, não tem a menor dúvida que o polo ele participaria ou ele discutiria com o polo, né? Discutiria com as organizações do polo. Acontece que ele se dissolveu antes mesmo de acabar as eleições. Então não teve nem como fazer essa disputa. Essa disputa ela faria sentido, essa que você está falando. Ela faria sentido. Mas para isso o polo precisaria existir. Agora, ele some no primeiro turno. E aí, quando chega nas eleições seguintes, começa-se a reivindicar a volta do polo, percebe? Então, qual é a disputa possível agora? Primeiro que não existe, né? Ele não voltou, ele não retomou agora. Mas supondo que ele voltasse, ele de novo voltaria já com objetivo eleitoral. Então, ele já tem o seu objetivo, já está no DNA do polo socialista as eleições. Se ele se modificar de alguma forma, né, para ser algo para além das eleições, certamente a gente vai discutir. Agora, quando ele já surge no seu DNA como um polo eleitoral, isso não faz sentido. E a gente a gente caracterizou ao observar o desenvolvimento dele no começo. A gente chegou a
acompanhar as discussões anteriores e tal, e verificou que era um polo que estava se manifestando para as eleições. Acho que esse é o grande problema, né? E aí a gente não precisa necessariamente ser aquele polo, porque a gente tem uma série de lutas se desenvolvendo aí, né? A gente precisa unificar essas lutas e formar uma frente de combate, uma frente que possa, como eu falei, qual seria a tarefa de uma frente de luta que reunisse esse campo progressista, das esquerdas, etc. Aqueles que se reivindicam do marxismo, reivindicam dos trabalhadores. O objetivo é muito claro. São dois combates paralelos e simultâneos. De um lado, combater o avanço da extrema-direita, do bolsonarismo, etc., que segue vivo. O fato de não ter Bolsonaro na presidência não modificou o quadro geral do bolsonarismo, da extrema-direita. E, por outro lado, combater a conciliação de classes do PT e da Frente Ampla. Então, teria essa tarefa, né? essa frente de luta. E aí, como que vai fazer? Aí, com os métodos próprios da classe operária, com os métodos próprios dos trabalhadores. Manifestações, piquetes, greves, bloqueios, usar o método da ação direta. Então, nesse sentido, nós reivindicamos uma frente. Polo é só um nome, né? Nós reivindicamos uma frente de luta. Agora, com que conteúdo? Que conteúdo que deve ter essa frente de luta? Não pode ser um conteúdo eleitoral. Por isso nós negamos esse polo. Se há uma frente de luta que se reivindique dos trabalhadores, que organize a luta, que use dos métodos próprios, que unifique a luta contra a privatização, que está acontecendo agora, luta contra a terceirização, greve dos servidores, luta em defesa da Palestina, etc., uma frente que unifique essas lutas, certamente nós reivindicamos. Né? Então, só para não parecer que a gente está numa posição esquerdista de negar uma frente. Não, de forma nenhuma. Acontece que uma frente ela tem conteúdo. Toda frente tem conteúdo. E o conteúdo dessa frente é eleitoral, né? Dessa possível frente que, na verdade, nesse ano parece que nem está sendo muito discutido. Né? Mas esse conteúdo é eleitoral. E esse conteúdo a gente nega. Né? O conteúdo de uma frente que só se utilize das eleições para fortalecimento próprio. Então, acho que essa é a ideia, Guilherme. Beleza, né? Mas acho que em 2022, né, ou no começo de 2023, eu tinha, né, acho que fui eu ou na época foi o Ulisses, né, tinha feito aí uma entrevista, né, um bate-papo, né, com uma frente de oposição ao governo Lula-Alckmin, da qual o POR, né, participava, né? E hoje acho que, né, por N fatores aqui, talvez até por um erro meu de não, né, caso, né, estiver viva ainda essa frente por não acompanhar, o que aconteceu com essa frente, então, né? Ela existe, não existe? Qual que é a situação dessa frente hoje? Certo. O que você está falando é de uma oposição revolucionária ao governo Lula, né? O governo de Frente Ampla, o governo Lula, Alckmin, né? Essa ideia. Né? E essa oposição, a gente trabalhou pela construção dela já no processo eleitoral ali, né? Quando tinha essa tendência de eleição do governo Lula, e quando ele de fato foi eleito, aí se colocou concretamente a ideia de uma oposição revolucionária ao governo. E por que essa oposição revolucionária? Porque não se tratava de uma oposição que, como foi apontado por setores do petismo, que ia jogar água no moinho da direita, acho que foi alguma coisa assim que eles falavam, né? Sim, que inclusive foi motivo de crítica aqui mesmo no canal. Claro, não faz nem sentido, porque as reivindicações dessa oposição revolucionária não coincidem em nada com as oposições da direita, né? Defender as reivindicações mais sentidas dos trabalhadores, a moradia, a educação, a saúde, o salário, o emprego, os direitos, contra as reformas, era a coluna vertebral, né, dessa proposta de frente, dessa oposição revolucionária a revogação das reformas, né, a luta pela revogação, e a gente trabalhou pela construção dela, né, chamando as organizações, enviando convite, nos locais que a gente participava de reuniões que tinham outras organizações, como o PSTU, o CST, o PSOL, todos eles,
nós fazíamos a defesa dessa oposição revolucionária e chamamos os camaradas para participar. Acontece que não houve adesão, né, desses camaradas. Tivemos ali algumas organizações que integraram essa frente, eu acho que posso até dizer que integram, porque ela não se desfez formalmente, mas ela não se fortaleceu. Isso é concreto, não temos por que negar a realidade aqui. Né? A arte, né, participa ativamente, participou ativamente da construção da frente, até os companheiros da TS também, mas não tivemos adesão de outras organizações. Então, a frente ela se manteve, mas sem condições de colocar o seu programa para as massas de forma mais ampla, por conta da sua limitação mesmo, por conta do seu caráter embrionário. Então, isso é um processo da luta de classe, né? Você propõe a frente, faz a batalha política para que ela se construa, mas ela precisa se manifestar na realidade e ela não conseguiu se manifestar. Perceba a diferença para a questão do polo ou as frentes de esquerda. Ela se constituiu posteriormente à eleição do Lula e a nossa defesa é que ela trabalhasse durante esse governo, ou seja, para lutar contra esse governo, para organizar os trabalhadores, porque nós falamos, nos primeiros dias do governo Lula, os ataques vão vir, não podemos ter ilusões, os ataques vão vir, a gente tem que estar preparado. E o que veio depois? Os ataques. Veio novo teto de gastos, né, através do arcabouço fiscal, veio marco temporal, veio ajuste, veio reajuste zero, salário mínimo de miséria do Lula, nenhuma revogação de reforma, o que mostra que o governo Lula é continuidade do governo Temer e Bolsonaro, ele não é ruptura, ele é continuidade, e veio diversos ataques, reajuste zero agora para a educação e tal. Então, aquele combate, aquela luta que nós fizemos para construir uma oposição revolucionária, diante da situação atual do governo Lula, ela se verifica como correta ou não? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E nós avaliamos que sim, porque os ataques vieram. Só que nós não temos uma organização agora para poder responder esses ataques. Né? A gente está fragmentado. Então, a gente acredita que se justifica aquela construção, mas ela não se manifestou na realidade, infelizmente. Certo. Perante esse fato, né, o que fazer, né? Porque trata-se aí de organizações, o POR, assim como a outra frente, né, que é o movimento pela Frente Socialista Revolucionária, assim, essa movimento aí de oposição revolucionária ao governo Lula Alves, e trata-se aí de organizações, né, muito pequenas, né? E como lidar com isso, né? Tentar superar essa contradição, né? Porque assim, eu participei do processo, né, da Frente Socialista e Revolucionária, né? E eu vejo que, né, ali havia uma autossuficiência que não bastava, né? Os companheiros, né, dessa oposição chamaram, né, PSTU, CST, MRT, que são os três principais partidos aí, né, do campo classista, a compor. Como que foi esse chamado, né? Ou se não teve esse chamado, ou se reproduziu essa autossuficiência da outra frente? Entendi. Não, o chamado existiu, o chamado existe constantemente nas atividades, nos comitês que a gente participa, né, nas nossas intervenções, a gente sempre convoca os camaradas a compor uma frente de oposição revolucionária a esse governo burguês. Não teve, na verdade, adesão por conta de outros interesses, outras prioridades. Agora, a pergunta que você coloca, que eu acredito que seja fundamental aí, é como superar o nosso caráter embrionário, né? Como superar essa questão numérica, talvez, que você coloca, né? Como organizações pequenas. Mas a gente entende que a unificação ela se dá através das necessidades, ou seja, através das reivindicações. Temos diferenças entre as organizações, mas a questão é as reivindicações dos trabalhadores, as reivindicações mais sentidas e mais importantes. Nós temos acordo
entre elas. Inclusive, essa é uma fala que a gente colocou diversas vezes nos comitês. Não sei se você vai lembrar, o governo foi eleito, já tem aquela tentativa de golpe, né, dos bolsonaristas, formou-se um comitê de luta que na proposta era unificar as reivindicações e combater o golpismo, né? Então, nesse comitê, por exemplo, que era um embrião, esse comitê foi extremamente importante, porque era um embrião de uma frente de oposição ao governo Lula. E ela, porque estava se colocando contra o bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, se colocando pelas reivindicações. Acontece que esse comitê também ele não foi para frente, né? Ou seja, não se desenvolveu. E como que ele faria para se desenvolver? Se entrocando com as massas, ou seja, precisa arrastar as massas pelas reivindicações delas, né? O que significa que precisa se identificar quais são os principais problemas que a classe está sofrendo nesse momento. Então, são essas bandeiras que nós temos que levantar. E o que nós vemos na prática é que os principais problemas que as massas estão sofrendo agora, nesse momento, nesse período histórico, é o problema da decomposição dos seus direitos, né, da destruição dos seus direitos, é o problema do rebaixamento salarial, é o problema do arroxo, né, salarial, é o problema da falta de moradia, é o problema da terceirização que está penetrando tudo quanto é setor já e está colocando os trabalhadores sem organização sindical, com salários reduzidos, com direitos reduzidos. Então, esses são os principais problemas. Uma frente que se organize, né, uma frente de esquerda que se organize, ela precisa se organizar em torno desses problemas e arrastar, né, os trabalhadores, as massas, atrás de si com essas reivindicações. Essa é a tarefa, né? Então, é assim que a gente entende que a gente vai superar esse caráter embrionário, superar através das reivindicações. O que coloca, em outras palavras, o que coloca os trabalhadores em movimento? Não é chamar só os trabalhadores e nem dizer que nas eleições eles agora têm uma alternativa. Porque não tem uma alternativa nas eleições. Nas eleições ela está se manifestando entre extrema-direita e reformismo com a frente ampla. Então não tem alternativa. Como que a gente supera o nosso caráter embrionário e nosso caráter minoritário? Supera através das reivindicações, através de um programa próprio de luta que parta dessas necessidades, emprego, salário, direitos, etc., tudo isso que eu coloquei agora há pouco. Então, assim, mais ou menos que a gente vai entender esse problema. Não é fácil, né? Não é uma receita de bolo que eu estou colocando aqui e que basta seguir, né? É uma disputa política constante. O que eu estou tentando colocar é que essa disputa política vem sendo feita, né? A gente vem colocando a necessidade dessa frente de luta, a gente vem chamando os camaradas para compor e formar uma frente que parte das necessidades. Acontece que ela não tem ainda se materializado. Entendi. E, Oz, acho que nessas eleições a gente precisa conversar, né, sobre o papel de um partido que vem chamando a atenção, que é o PSOL, né? Você citou aí a candidatura do Boulos, né, que, né, tá na frente, né, ainda que eu acho que, né, que o pessoal está cantando vitória antes da hora, né, em relação à candidatura do Boulos, né, porque, né, você tem três candidaturas, né, de extrema direita que se juntar as três está um número maior, né, que o Boulos, né, e acho que isso precisa ser colocado. E tem outros lugares também, aqui em São José, a vice do PT é do PSOL, né? E eu queria saber, né, como que você vê o papel que o pessoal vem cumprindo, né, nas eleições e também, né, no governo como um todo. Beleza. De fato, aqui em São Paulo, talvez esse ano vai ser o grande processo eleitoral talvez mais visado por conta dessa novidade, que é o PSOL disputando as eleições de uma forma bastante competitiva ali, com chances até de ir para o segundo turno. E aí você tem a candidatura do Boulos. O que a gente verifica na prática é que as eleições aqui em São Paulo, ela é uma reprodução menor da Frente Ampla de 2022.
em vez do... Não tem o PT, porque o PT tem mostrado uma fragilidade muito grande em São Paulo, né? Não tem conseguido impor um candidato próprio, isso mostra a fragilidade do PT. E aí ele teve que apoiar uma candidatura do PSOL, que é um partido pequeno burguês, sem inserção na classe operária, sem inserção no proletariado, um partido pequeno burguês com a política pequeno burguesa também. E aí você tem, então, essa reprodução da divisão entre a extrema-direita e o reformismo de frente ampla. E é a frente ampla mesmo, a gente pode falar isso tranquilamente, porque basta olhar quem é o vice do Boulos, né? O vice do Boulos é a Marta Suplicy, que não bastasse todo o seu histórico, né, que já mostra que é um agente da burguesia. Mais recentemente, quando a gente vê, a Marta ela trabalhou por 3 anos no governo Nunes, né, nesse governo que está agora disputando. Ela trabalha no governo Nunes e sai para poder disputar a eleição como vice do Boulos. Então a gente não pode ter nenhuma ilusão de que se trata de uma chapa de esquerda, nada disso, ou de uma chapa que represente os trabalhadores. Não. Representa uma ala da burguesia, assim como a frente ampla do governo federal representa uma ala da burguesia, que é uma ala diferente da ala da extrema-direita, que defende a extrema-direita, que defende posições francamente contra os trabalhadores, privatistas, etc. Você tem uma outra ala da burguesia, que é uma ala da burguesia mais moderada, democratizante, mas que não deixa de ser uma ala que vai colocar suas propostas, vai defender suas propostas e vai avançar sobre os trabalhadores, sobre os direitos dos trabalhadores. Basta ver o governo Lula. Então, a experiência com o governo Lula nesses 2 anos já é suficiente, que é a frente ampla, já é suficiente para ter uma pequena amostra do que pode ser uma frente ampla também em São Paulo, né? Então, a gente tem que ter muito clara essa ideia, até porque a gente está vendo claramente isso, que cada eleição agora surge, por parte do reformismo, do PT, do PSOL, desses partidos, uma certa carta coringa, né? Essa carta coringa é dizer que se trata de combater o fascismo. Então, de que o voto neles é a única forma de sobreviver, é a única forma de existir, toda essa ladainha que eles falaram em 2022 e que eles estão reproduzindo agora. Então, os trabalhadores eles não podem ter nenhuma ilusão nesse governo de frente ampla, nessa candidatura de frente ampla do PSOL-PT, né, com Boulos, Marta Suplicy. Não se deve ter ilusão. Do outro lado, você tem a direita, que você já falou. Ela está fragmentada também. É importante perceber isso. Você tem candidato, você tem o Nunes, você tem o Marçal, que é um charlatão, né, mas está aí, como ele surge como outsider, né, como aquele candidato que vem de fora da política. Quase todo ano você tem esse candidato que vem de fora da política e arrasta uma parte dos trabalhadores ou da classe média. Você tem o Kim Kataguiri, você tem, enfim, o Datena, né, no PSDB. Então você está com a direita também profundamente fragmentada. E ela pode, eventualmente, trabalhar para unificar, porque os interesses da direita se confluem com os interesses da burguesia, né? Então não existe diferença significativa entre essas candidaturas da direita. Não existe diferença significativa. É diferença de grau apenas. E se não existe diferença significativa, eles eventualmente vão se juntar para poder combater o que eles chamam de esquerda, que na verdade é o reformismo decadente e impotente do PT e do PSOL. Então, os trabalhadores, o essencial para a gente é, os trabalhadores estão diante de uma divisão interburguesa. Isso, estou falando de São Paulo, mas como você falou, se manifesta em São José e vai se manifestar em diversas cidades, e principalmente nas capitais. Essa reprodução da frente ampla contra a extrema-direita, ou a direita mais conservadora, vai se reproduzir em diversas capitais, por isso que a gente pode falar mais geral. Mas aí eu estou dando só dei o exemplo do São Paulo. Então, para concluir, Guilherme, os trabalhadores estão diante, nesse momento, de uma divisão interburguesa entre essas duas alas da burguesia. E o dramático de tudo isso não é só a divisão interburguesa, é o fato dos trabalhadores não terem um partido próprio, não terem uma direção política própria revolucionária que pudesse combater essas duas vertentes da burguesia.
Esse é o dramático, esse é o grande problema. É o fato dos trabalhadores estarem órfãos de uma direção revolucionária. E aí, quando os trabalhadores estão órfãos de uma direção revolucionária, o que acontece na prática, que é infelizmente o que vai acontecer, é que as massas vão ser arrastadas para uma ou outra candidatura. Aconteceu em 2022, vai acontecer de novo. As massas vão ser arrastadas para uma ou outra candidatura, polarizando, né? Vai ser a reprodução daquela polarização, que não resolve nada na situação dos trabalhadores. Vai ser eleito um e vai atacar os trabalhadores, seja um lado, seja outro. Então, a nossa tarefa qual é? É se submeter a essa divisão ou é seguir trabalhando para que os trabalhadores confiem nas suas próprias forças, para que organizem as lutas, para que fortaleçam os comitês, como o Comitê contra a Privatização. Ontem nós tivemos uma manifestação, infelizmente, foi pequena, justamente por falta de colocar força nos partidos maiores, que não colocam força, os movimentos maiores, os sindicatos não colocam força, as centrais sindicais não colocaram força. A gente teve um movimento ontem, que foi pequeno, mas era importante, porque é um movimento contra a privatização. Em São Paulo, esse é o eixo principal da luta, porque o que a gente tem é um governo estadual que está querendo privatizar tudo. Sabesp, CPTM, metrô, e aí, com o apoio do governo Lula, né? O governo Lula, através do BNDES, financia as privatizações aqui em São Paulo. Entregou 10 milhões para o Tarcísio para continuar privatizando. Então, a grande luta nesse momento aqui em São Paulo, uma das grandes lutas, é a privatização, é contra a privatização, né? Essa é a nossa tarefa, e não a tarefa de subordinar a essa ou aquela ala e de querer se arrastar através de uma ou outra ala da burguesia, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Infelizmente, as esquerdas estão falhando em combater a conciliação de classes, por mais que falam, né? Criticam a conciliação, etc., mas quando chega nas eleições, se subordinam a eles, subordina ao eleitoralismo e a candidatura, digamos, mais à esquerda, né? Se acontecer um segundo turno aqui, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer com os partidos aí. Então, eu acho que essa ideia aí fica para a gente aprofundar, talvez, em outro momento, mas eu acho que ela é bem importante, né? Que a gente não pode subordinar nenhuma das alas da burguesia, mas sim confiar nas nossas próprias forças e fortalecer o movimento de luta dos trabalhadores. Correto. E, né, falando um pouco aí da legislação eleitoral, né, da legislação partidária também, que você adiantou, é algo bastante antidemocrático, né? O POR não tem legenda, né, assim como outras organizações como o MRT, a CST, por mais que busque aí uma filiação democrática, né, o PSTU não tem legenda, né, o SOP também não tem, e o próprio PSTU, mas também a UP e o PCB não podem participar dos debates políticos, né? O que você, né, como que você encara essa legislação tão antidemocrática nas eleições, que inclusive, né, reduz o próprio tempo, né, de campanha também, que é algo, né, bastante complicado, no meu entender. Fundamental essa ideia, fundamental essa discussão, porque, de fato, a legislação ela é profundamente antidemocrática, porque ela limita, né, aqueles que têm legenda e que são organizações menores, elas são profundamente limitadas, mas ela é draconiana para poder você abrir uma legenda, né? O seu partido tem uma legenda. E por que isso seria importante? Porque o POR ele se coloca nas eleições como entendendo que a eleição é uma tática, né? Não é uma estratégia. Ou seja, a gente tem a estratégia revolucionária, a estratégia da ditadura do proletariado e da revolução proletária. Aí, e você tem uma série de táticas que você coloca no campo da luta para poder chegar na sua estratégia. E a eleição é uma das táticas. Mas como você utiliza essa tática eleitoral? Você utiliza denunciando a democracia burguesa, que é uma democracia oligárquica, denunciando o sistema, a legislação, melhor dizendo, denunciando a legislação
que é extremamente antidemocrática, draconiana, que não, impede a legalização dos partidos, denunciando a democracia burguesa em todas as suas instâncias, e nunca fortalecendo o eleitoralismo, nunca dizendo que, para as massas, que é possível, pelas eleições, eleger um melhor candidato, porque pelas eleições não se resolve nenhum problema das massas. Pelas eleições, você subordina as massas a essa ou aquela fração. Então, a participação nas eleições, ela deve se subordinar à estratégia revolucionária. Se você não utiliza a sua estratégia revolucionária como um guia para atuar nas eleições, você acaba se subordinando ao eleitoralismo. Então, a gente, mesmo não tendo a nossa legenda, a gente atua no processo eleitoral denunciando as eleições, denunciando a democracia burguesa, denunciando a democracia oligárquica, que é controlada por diferentes setores da burguesia. Então, é essa a tarefa dos revolucionários no processo eleitoral, né? É de fazer a denúncia e apresentar para os trabalhadores, porque mesmo fora da disputa, né, ali com legenda e tal, a gente participa das eleições porque os trabalhadores estão antenados, né, estão atentos ao que está acontecendo, às eleições, discutem na fábrica, discutem na universidade, discutem nos locais de trabalho, assiste debate, vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo. Então, o partido ele precisa estar participando desse processo. E aí, como que a gente vai participar desse processo? Fazendo a denúncia e apresentando um programa próprio de reivindicações de trabalhadores. E com esse programa próprio, a gente vai falar qual é o candidato que defende isso. A própria experiência das massas vai mostrar para elas que não tem candidato nenhum da burguesia que vai defender as suas reivindicações mais sentidas. Não vai ser Boulos, não vai ser Nunes, não vai ser Kataguiri, não vai ser ninguém que vai defender as reivindicações próprias dos trabalhadores, né? Eles vão atuar para defender os interesses de classe da burguesia. Então, a gente participa das eleições, mesmo não estando com legenda. Como? Fazendo a denúncia, indo para a porta de fora. Qual é a forma, né, mais concreta? Só para deixar mais concreto aqui, como que a gente participa? Nos debates como esse aqui, mas também no dia a dia, indo para a porta de fábrica, levando o nosso boletim, nossa classe para os trabalhadores, colocando uma posição, mostrando para os operários que os candidatos que estão colocados são candidatos da burguesia, que a burguesia não resolve o problema, né, que não é escolhendo esse ou aquele candidato, seja mais à esquerda ou mais à direita, que seus problemas vão se resolver, que precisa confiar nas próprias forças, que precisa varrer as direções políticas conciliadoras do sindicato. Então, a gente vai apresentar essa política na porta de fábrica. E aí, então, a gente vai estar levando para os trabalhadores uma linha também política das eleições. Perceba que eu não falei em voto aqui, porque a questão do voto específico, se é voto nulo ou voto em algum candidato, é posterior. Porque o principal é colocar que eleição é essa, qual o contexto que ela se coloca e qual é a tarefa dos revolucionários. E o que a gente está colocando aqui, que a tarefa é organizar os trabalhadores para lutar por suas próprias reivindicações, por seu direito. Não acreditar que esse ou aquele candidato vai resolver os seus problemas, né? Eu acho que essa ideia é fundamental. Perfeito. Os, para a gente né, finalizar aqui a nossa entrevista, né, uma última pergunta, e eu gostaria, né, de, né, compartilhar uma ideia com você para ver o que você pensa, né? Hoje a gente pode falar que a gente está numa situação, né, de degradação, né, culpa aí do capitalismo muito forte. A gente vê o Rio Grande do Sul, mas também vê, né, por exemplo, a própria pandemia e tudo mais. E assim, às vezes eu vejo que para a gente, né, lidar com isso, e cada dia que passa o problema torna né, o mais grave, mais urgente aí de dar uma resposta, não vai ser por via das eleições, né? Contudo, a gente tem uma esquerda muito eleitoreira, né? Como solucionar essa contradição, né? De cada vez mais o próprio capitalismo degrada, né, o meio ambiente, a sociedade, né, a ponto de que, né, que isso não vai ser solucionado por eleição. Esse é o ponto-chave, você falou tudo. De fato, a gente tem duas coisas importantes que você colocou, né? De um lado, uma degradação completa do capitalismo, o capitalismo avança para a barbárie a passos largos. A gente está
com uma possibilidade que não é nada alarmista de falar de uma terceira guerra, né? Claro que ela não está às portas, mas quando a gente olha o desenvolvimento da crise capitalista, a gente pode falar de uma terceira guerra mundial, e isso é um cenário bárbaro mesmo, né? Então a gente está diante desse cenário por um lado, e como você falou, do outro, uma esquerda eleitoreira, que isso é importante para os camaradas, companheiros e companheiras que forem assistir depois. Não se trata de usar essa ou aquela palavra revolucionária nas eleições, mas se trata de uma prática, de uma orientação política que seguir pela Revolução Proletária e pela ditadura do proletariado, ou seja, tem uma estratégia. E essa estratégia vai determinar a sua tática. Acho que essa é a ideia, né? Porque, eventualmente, nas eleições, apesar de ter uma esquerda extremamente eleitoreira, ela comparece falando essa palavra ou aquela mais à esquerda, mais radicalizada. Mas qual é a prática concreta de luta, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, a gente está diante da cruz e da espada, né? Eu queria até colocar aqui para os camaradas, nesse contexto mais geral que você colocou, né, de decomposição do capitalismo, o que se evidencia é que as eleições municipais, elas estão se dando, acabou de começar, eu sei, os debates, né, as candidaturas e tudo mais, mas a gente já pode verificar que ela está se dando como se ela estivesse à margem da crise mundial, como se não fosse parte. Percebam, verifiquem as campanhas, verifiquem os discursos, é como se fosse a margem da crise mundial, como se pudesse isolar o município numa bolha, né? Então, quem não parte de uma análise concreta das guerras de dominação que estão acontecendo nesse momento, cai no eleitoralismo. Quem não parte dessa análise, cai no eleitoralismo. E o Bohr, ele vai fazer a análise passo a passo de cada etapa da crise capitalista, né, a ponto de a gente desenvolver bastante sobre a guerra na Ucrânia, né? Temos aí um livro publicado sobre a guerra na Ucrânia, com todos os seus desenvolvimentos, sem possibilidade, sem perspectiva de solução rápida, o que é uma tragédia para a humanidade. E veja, por outro lado, você não tem, por parte das esquerdas, essas que a gente está falando que agora comparecem nas eleições, um trabalho para se formar uma frente de luta contra as guerras. Isso faz parte da história. Qualquer pessoa que estuda a história do movimento operário vai saber que a classe operária sempre lutou contra as guerras. Sempre lutou para que acabassem as guerras. Hoje a gente tem uma guerra com mais de 2 anos na Ucrânia, com duas ex-repúblicas soviéticas, e não tem um movimento contra a guerra. Você percebe? Você não teve. No Brasil, acho que você teve um ato contra a guerra na Ucrânia, que eu me lembro, pelo menos. Então, mostra o atraso político que a gente está vivendo, né? O retrocesso político que a gente está vivendo. De outro lado, você tem o que está acontecendo na Palestina, o massacre, né? Que nós também estamos acompanhando passo a passo, participando da frente São Paulo, da frente Pernambuco e outras frentes em defesa da Palestina. Organizamos todo um conjunto de materiais aqui no nosso livro sobre a Palestina. Recomendo aí para os companheiros que puderem adquirir. Então, a gente vem acompanhando. E já no caso da Palestina, se formou um embrião de luta geral, né? Que são os movimentos, as grandes manifestações internacionais que estão acontecendo, que aconteceram em defesa da Palestina. Aquele movimento é um embrião de uma frente anti-imperialista. E por isso nós estamos trabalhando bastante para que essa luta contra o massacre do povo palestino, ele se manifeste numa frente anti-imperialista, ou seja, combater os Estados Unidos e os países da Europa, que são aqueles que alimentam a guerra na faixa de Gaza. Então, para a gente é fundamental essa discussão dentro do processo eleitoral municipal. Não dá para descolar essas duas coisas. Por quê? Porque estamos vivendo num momento de crise, de decomposição do capitalismo. E aí, do outro lado, qual é a resposta das esquerdas? É o eleitoralismo, né? É dizer que tem que confiar nesse ou naquele candidato para resolver os problemas. Então, como superar isso? A gente supera isso através da luta, ou seja, fortalecendo as lutas, fortalecendo os comitês, defendendo uma política proletária em cada espaço que a gente atua. Na frente palestina, a gente vai defender uma política revolucionária. A Palestina não será livre
através da ONU, através da burguesia, ela vai ser livre através da Revolução Proletária, né? Então, a gente vai no Comitê de Luta contra as Privatizações, e a gente vai dizer que as privatizações não se resolvem através da eleição desse ou daquele candidato. A gente vai dizer no comitê que o problema da privatização se resolve através da greve, através das manifestações massivas, através do fortalecimento do comitê, para barrar as privatizações de vez, etc, etc. Então, percebe? Como eu falei, não existe receita de bolo. O que existe são linhas políticas apresentadas pelas diferentes organizações. E qual que é a linha política que a gente está apresentando? É de que, para combater a decomposição do capitalismo de um lado e o eleitoralismo das esquerdas de outro, é através do fortalecimento da luta pela ação direta. Eles não tem outro caminho. Quem tenta desviar da ação direta, Guilherme, cai no eleitoralismo, invariavelmente. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Agradecendo aqui a participação, né, do POR, né, e do OZ, né? Reforçando que, né, além dos pré-candidatos aí para debater aqui, né? Eu vou tentar trazer aí organizações que não estão lançando aí as suas pré-candidaturas, mas que estão aí debatendo as eleições. O POR é a primeira organização, haverão outras também, né? E passo a palavra para o Oz fazer suas considerações finais. Agradecer mais uma vez o canal Mesa de Debate pelo convite. De fato, a gente estava um tempo aí sem aparecer. Espero que a gente faça outras atividades, outros debates. Motivo não falta, né? Motivo para discutir os problemas da classe operária, dos demais trabalhadores, não faltam, né? Então, a gente teria motivo aí de sobra. A questão das privatizações é extremamente importante, eventualmente a gente pode fazer uma discussão. A própria questão das guerras, né? Continua aí a todo vigor. Então, a gente agradece o convite e fica aberto para participar outras vezes. Certamente, os companheiros estão assistindo aí, o partido ele vai está desenvolvendo a sua linha em relação às eleições. É fundamental que o partido apresente suas posições políticas em relação às eleições, e a gente vai estar desenvolvendo já essa linha. Peço para os camaradas acompanharem no Jornal Massas, é um jornal quinzenal, né, que tem toda a linha política, os problemas que são sofridos aí pela classe operária e pelos demais trabalhadores, os problemas internacionais. Então, pelo Jornal Massa, será possível acompanhar todo o desenvolvimento da linha política do partido. E, além disso, fica a recomendação aí do livro da Palestina, o livro sobre a Ucrânia, porque são duas guerras de dominação que estão em curso e que nós precisamos dar resposta, e precisa ser uma resposta proletária. Não pode ser através de nenhuma fração da burguesia que esses problemas vão se resolver, né? E concluo anunciando que o partido está organizando aí um novo material, na verdade já está pronto, deve sair no próximo mês, um livro que reúne todo esse problema geral sobre a crise internacional, né, com o título Internacionalismo Proletário, né, e aí vai tratar das guerras de dominação da Palestina, na Ucrânia, e também a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, que determina a política dos diferentes países, né? Seja os países imperialistas, seja os países semicoloniais. Então, a crise mundial determina as condições dos países, e por isso é importante que as esquerdas, que os camaradas, né, a vanguarda com consciência de classe, aí ela esteja acompanhando e sabendo dar a resposta correta. Então, em breve, a gente terá esse novo material aí para apresentar para os trabalhadores. Agradeço mais uma vez e até a próxima, Guilherme. E, Oz, né, já que você falou, né, desses materiais, onde que a pessoa pode comprar? Né, você divulgou o material, só não Esqueci de falar divulgou. o canal, né? Mas pode ser através de qualquer canal do partido, né? Ou seja, através desse arroba que está aqui embaixo, né? @massas.por no Instagram, pode mandar uma mensagem lá, que aí a gente
conversa diretamente, ou através do WhatsApp do partido, que também está lá no Instagram. É só entrar em contato, que aí, se tiver um militante próximo, ele mesmo leva, senão a gente manda pelo correio, mas é importante entrar em contato aí com qualquer canal nosso. Maravilha, então, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Woz, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e eu peço aí que se inscreva, né, no canal podcast Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente, né, as nossas entrevistas, matérias, programas, né? Ajude a gente chegar aí a 10 mil inscritos, né, para a gente poder fazer uma boa atividade, né, para como marco aí dos 10 mil inscritos, e também para ajudar a gente a furar, né, a bolha, né, que existe, né, imposta pelas redes sociais, né, que é comandada, né, pelos grandes capitalistas, e dificulta aí a nossa atuação, o nosso trabalho aqui, né, na internet. E quem puder, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Quai e Instagram. E, né, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do capital privado, nem queremos, também não recebemos dinheiro do Estado. Então, para a gente, né, poder fazer entrevistas como o Oz, trazer, né, várias, né, versões, né, análises aí das eleições de 2024, né? A gente precisa continuar com a nossa independência financeira. Então, contribua aí com o canal, quem puder, né? Qualquer quantia. E é isso aí, pessoal. A programação se encerra por aqui. Um forte abraço e fui.